A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Nós estamos iniciando mais um ponto de encontro pelo nosso canal RCA, agregando todas as plataformas das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Então a vocês todos os nossos agradecimentos pela audiência. Como é do conhecimento de todos, nós estamos dando a oportunidade para que os partidos políticos de Araraquara, estes partidos eles possam se manifestar, apresentando dados relacionados à sua existência e para que a população os conheça e acompanhe a ideologia de cada um, ainda mais agora que se aproximam as eleições municipais. Talvez seja esta a mais importante de todas, dada a circunstância em que esta eleição se apresenta, existindo uma movimentação para que vários partidos se juntem para então adentrar a um processo de transformação das nossas políticas públicas. Neste programa nós vamos entrevistar Pedro Battistini, presidente do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Pedro, uma alegria muito grande recebê-lo nesta oportunidade. Como já dissemos, estamos entrevistando os partidos para que eles possam se manifestar, apresentar o trabalho que vem sendo realizado na cidade e, acima de tudo, permitir que a população tenha esse acesso às informações partidárias. E quem sabe muitos desses possam um dia imaginar-se dentro de um partido político, dentro de uma agremiação, fazendo evidentemente o bem pela nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos nossos companheiros que assistem ao RCA. Eu quero agradecer a oportunidade que você está nos dando de poder falar às pessoas que estão nos assistindo e agradecer a honra que você está nos dando de estar aqui na sua casa para poder falar um pouco às pessoas aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos fazendo em prol da nossa cidade. Eu vou pedir desculpa às pessoas que estão nos assistindo e a você para tirar essa máscara. Podemos tirar, fique à vontade. Fica muito difícil a gente falar, que sai um som abafado. Exatamente. Então a gente está cumprindo os protocolos, usando a máscara, mas numa gravação ou numa apresentação fica muito difícil de a gente trabalhar com a máscara. Estamos à disposição, Ivan. O Pedro é um antigo companheiro nosso, amigo de longa data, e sempre que nós temos a oportunidade de revê-lo é motivo de muita alegria, de muita satisfação. E o Pedro Battistini, para quem não teve a felicidade de conhecer, mesmo que seja no campo político, nós vamos ter a honra de dizer que ele é muito experiente na política araraquarense, passou pela Câmara por 3 vezes, a primeira na legislatura de 1989 até 1992. Na eleição de 92 ele teve, vejam só, 1.700 votos e foi o segundo na escolha das urnas pelos araraquarenses, cumprindo o mandato de 1993 a 1996. Já em 2016, ele assumiu novamente uma cadeira na Câmara Municipal. Afastou-se naturalmente do poder legislativo, mas continuou envolvido pela vida política. Hoje preside o PDT e aceitou o convite das direções nacional, estadual, municipal, para ser o pré-candidato a prefeito em Araraquara nestas eleições de 2020. O Carlos Lupe, que teve também aqui em nossa agência, em nossa revista, em nosso portal, o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, ele veio até Araraquara para formalizar o convite e o lançamento da pré-candidatura. O PDT conta com quase 1.000 filiados em Araraquara e desde a chegada de Ciro Gomes
o partido ele tem buscado se reorganizar. Fundou vários núcleos de base, entre eles da mulher, da juventude, do planejamento urbano e também economia. Neste momento, constrói o projeto municipal de desenvolvimento em diálogo com organizações sociais e novas lideranças que se filiaram e se aproximam do PDT. Bom, Pedro, a gente observa a sua interação com a vida política de Araraquara. É muito complicado isso ou você gosta? Porque gosta realmente. Bem, Ivan, vamos lá. Vamos falar para as pessoas que estão nos assistindo, para você, dizer que isso é uma questão que vem desde a nossa tenridade. Nós somos amigos desde praticamente a adolescência, mas a minha vida foi uma vida, vamos dizer assim, dificultosa. Eu sou filho de um pai pedreiro, de uma mãe que fazia prenda doméstica, então a vida sempre foi muito dificultosa e a gente conseguiu ascender uma situação melhor por fruto de um trabalho muito grande por parte da minha mãe, se esforçou bastante para que a gente estudasse. E a participação, a militância política veio quando a gente estudava no IEBA, e nós somos o primeiro trabalho que foi feito politicamente de participação estudantil foi no diretório, foi no Centro Cívico Camilo Gavião de Souza Neves, lá do saudoso IEBA, quando nós somos diretor naquela agremiação estudantil. Depois disso, a militância, a gente gosta de participar, desenvolve aquele trabalho político estudantil. Nós somos presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia Civil de Araraquara, hoje Faculdades Logarte. E aí vem a vida profissional e a gente acabou sendo, por cerca de 10 anos, presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia aqui de Araraquara. Quer dizer, é todo um trabalho de militância política, classística, estudantil, que você vai fazendo esse tipo de trabalho. E aí nós tivemos a honra de poder sentar na cadeira de vereador e poder contribuir com o trabalho a essa querida cidade de Araraquara. Então, realmente está dentro do nosso ser, do nosso sangue, esse trabalho que a gente faz. Agora, para quem gosta, é um prazer. Agora, para quem não gosta, sente muitas dificuldades em poder entender o que é a política. A política, na realidade, passa por um entendimento de relacionamento humano, social, e você que tem que entender o que as pessoas pensam e aquilo que ela tem expectativa de vida. Isso com relação à questão humana. Agora, você tem que ter conteúdo, tem que saber aquilo que realmente você pode dar para a sua comunidade, para a sociedade que espera muito de você, quando ela deposita um voto de confiança para que você assuma uma cadeira, no caso, na Câmara Municipal, ou num cargo maior, que seria uma honra muito grande, qualquer um dia ascender a uma situação de prefeito da sua cidade natal. Bom, Pedro, você se apresenta como candidato a prefeito, ou então, vamos dizer o português mais claro, é um pré-candidato, mesmo porque terá que passar por uma convenção. Realmente é isso que você deseja? Ser prefeito de Araraquara? Bom, veja bem, vamos deixar bem claro para que não haja problema legal nessa questão. Nós somos pré-candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito. Na realidade, depois das eleições que aconteceram em 2018, houve uma reformulação muito forte no PDT de Araraquara. Houve uma organização em que a juventude, que foi praticamente a base eleitoral do nosso candidato, do nosso grande líder, Ciro Gomes, ela ascendeu e procurou fortalecer o nosso partido, o PDT. Então isso nos deu uma chama, uma vontade muito grande de continuar contribuindo com a nossa cidade. O PDT hoje, ele trouxe para as suas fileiras, trouxe a academia que estava distante do PDT, trouxe a juventude, que é essa juventude hoje que nos dá muita força, trouxe elementos de outros partidos, tudo isso dentro de uma liderança, de uma proposta que o Ciro Gomes fez nas eleições passadas. Infelizmente, o Brasil não quis discutir um projeto de nação, ficou muito mais na polarização política de um partido contra o outro e não quis se discutir. E o Ciro Gomes foi o único dos candidatos que colocou
essa proposta de um Brasil grande, de um Brasil para que a gente pudesse encontrar um destino melhor. Agora, a juventude deu esse apoio ao Ciro Gomes. E hoje ele é o grande líder, hoje ele é a grande pessoa, o grande político do Brasil que estimula a juventude a participar. Isso nos deu uma força muito grande para que a gente realmente continuasse o trabalho. E foi desde o final de 2018 que nós começamos a trabalhar esse projeto municipal de desenvolvimento do PDT. E isso daí foi acarreando uma série de forças conjuntas de outros segmentos da sociedade, e hoje existe, está formalizado um bloco nacional, que faz parte o PSDB, o PSB, faz parte o PDT, faz parte a Rede, faz parte o PV e agora foi incorporado recentemente o Cidadania. Então nós estamos procurando replicar em Araraquara essa proposta de um Brasil melhor, passando pelas eleições municipais de Araraquara, que nós entendemos que a nossa cidade hoje precisa uma nova vida, precisa uma outra forma de enxergar uma cidade, já que nós estamos passando uma reformulação muito grande na sociedade no momento hoje. Me explica por que os partidos políticos, normalmente, eles lançam candidato e depois acabam retirando a candidatura para apoiar um outro concorrente. Por que essa regra? Bom, vamos lá. Quando você faz um projeto político, normalmente você pensa em algumas coisas que você pode fazer em prol da sociedade, da sua comunidade. A política ela é muito dinâmica, ela evolui. Quando vai chegando próximo de você ter uma decisão, dos partidos terem uma decisão, qual a grande liderança que vai representar esse espectro político que possa levar avante um projeto político em prol da sociedade e da sua cidade, aí você discute qual aquele que tem mais chances de eventualmente ganhar um pleito e de cumprir as propostas que todos estão fazendo em função daquilo que foi planejado. É por isso que acontece muito essas questões. Mas hoje aqui em Araraquara eu posso dizer para você o seguinte, nós temos um bloco consolidado, PDT, PSB, nós temos uma outra liderança que é o Nino Mengatti, que já foi inclusive também candidato a prefeito aqui em Araraquara, e que esses dois partidos estão hoje confluindo uma série de ideias, projetando uma Araraquara um pouco diferente. Nós somos pré-candidatos e cada um trabalhando pelos seus partidos, porque hoje nós temos uma situação inusitada, é a primeira vez que os partidos vão ter os seus blocos de pré-candidatos a vereadores sem a união, sem a coalizão na proporcional, é a primeira vez que vai acontecer isso, então todos os suas lideranças têm que trabalhar para que os seus representantes estejam na Câmara Municipal. Cada um está fazendo o seu trabalho, nós estamos fazendo o nosso também. Mas isso existe naturalmente. Agora, hoje eu posso dizer para você, dentro de uma certa tranquilidade, que esse bloco, que já foi formalizado, já foi a preço, já deu algum tempo atrás, deu destaques a essa questão, PDT e PSB, é um bloco que vai caminhar junto nas próximas eleições. Tá, a nomenclatura partidária, ou então mais especificamente do PDT, nos leva a entender que o seu partido ele tem uma explicação ideológica voltada para o trabalhador. Tanto é que é Partido Democrático Trabalhista. Tá. Partido Trabalhista ou partido que tem como missão defender os interesses dos trabalhadores, tal como se apresenta o próprio PT. É isso mesmo? Bom, são duas coisas distintas. Vamos dizer assim, nós temos uma grande liderança que já se foi, infelizmente, chamado Leonel Brizola, e que ele tem a sua história dentro do trabalhismo. Ele tem a sua história próximo ao Getúlio Vargas, que foi o grande responsável pela legislação trabalhista que até então tem protegido o trabalhador, que é a CLT. Então o Brizola tem nas suas origens, no seu sangue, a proteção ao trabalhador. E então, em função disso, que nós estamos trabalhando muito, inclusive pela proteção dos trabalhadores. O PDT ele se fia na questão de proteger o trabalhador. Claro que todos nós sabemos que a produção e o trabalho têm que andar junto. Aquele que emprega o seu dinheiro tem que ter o seu lucro, mas ele tem que remunerar continuamente o trabalhador. Essa é uma questão que nós sempre entendemos e que o próprio Brizola também entendia. Nós temos, ao longo da trajetória
de militância no PDT, sempre nas nossas discussões, nos nossos debates internos, dizendo que uma coisa não exclui outra. O capital, o trabalho, tem que andar junto, desde que o trabalhador seja remunerado de acordo com as suas virtudes e com as suas contribuições para que a nação siga em frente. Eu fiz essa pergunta porque a questão ideológica de estar alinhado aos trabalhadores é uma situação. Agora, uma outra é que vocês estiveram reunidos com Marcelo Barbieri, do MDB, que é do centro-direita. Como se explica ter essa ideologia trabalhista e caminhar com centro-direita, se amanhã ou depois vocês fecharem um acordo? E só digo isso por conta de que o seu presidente, Carlos Lupe, que é do PDT Nacional, ele é vice-presidente da Internacional Socialista. Correto? Como é que se explica esse cenário? Bom, o PDT é um partido plural também, né? Dentro do próprio partido você tem pensamentos diversos, mas sempre voltado para a questão trabalhista, que é a questão central do nosso partido. Você tem inclusive as políticas identitárias dentro do partido, mas não é o principal realmente é o trabalhador. Bom, com relação à questão do Marcelo Barbieri, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente respeita a trajetória de todos os ex-prefeitos de Araraquara, a história de cada um, o trabalho que foi feito. Cada um foi importante dentro da sua época. Exatamente. Todos eles, de uma certa forma, contribuíram muito para que Araraquara tivesse uma vida boa para a sua população. Desde a época em que eu tive uma participação, de uma certa forma, pequena, com o Clodoaldo Medina, que foi um grande prefeito aqui em Araraquara, um bom prefeito. E eu participei de uma comissão municipal da indústria. E eu tive naquela comissão municipal da indústria pessoas maravilhosas. Eu tive um Vicente Biquete e o Caiano, de saudosa memória, os dois. Tive o Vanildo Trindade, vereador, o Mário Cama, vereador. E foi naquela comissão municipal de indústria que nós implantamos o 3º Distrito Industrial de Araraquara. E de lá para cá nós tivemos grandes prefeitos, outros grandes prefeitos, que foi o Valdemar De Santi, foi o Roberto Massafera, do qual eu fui líder dele na Câmara Municipal. Naquela época nós éramos do PMDB, ainda os partidos ainda praticamente se trabalhava, poucos são os partidos políticos daquela época. Depois tivemos o Edinho e tivemos o Marcelo Barbieri. Todos eles contribuíram com Araraquara, cada um do seu jeito. Mas eu acho que hoje Araraquara está precisando de uma nova forma de ver o que ela precisa. Eu acho que a sociedade está mudando. A sociedade ela quer outro tipo de relacionamento em relação às suas necessidades. E é isso que a gente entende. Agora, com relação ao Marcelo, a gente dialoga com todas as forças políticas da Araraquara. Todas. Nós conversamos com o Lapena, conversamos com a Edna, conversamos com o Mauro Bianco, do PCdoB, conversamos com o Marcelo. Aliás, é bom a gente deixar muito claro. A primeira conversa que nós tivemos com o Marcelo Barbieri foi na minha casa. Nós tivemos presente o Marcelo Barbieri, o Marcelo Caramuru e o Nino Mengatti, que faz parte do nosso bloco partidário político visando as próximas eleições. E nós conversamos uma série de coisas, da possibilidade de que eventualmente poderia se fazer, tá certo? Algum tipo de uma aliança política. Isso faz parte de qualquer diálogo político. As únicas forças que nós não conversamos, na realidade, foi com a atual força da administração municipal, porque também ele nos procurou e não é o jeito dele de fazer política atualmente, que é você fazer o diálogo para você sentir realmente o que as pessoas estão pensando em relação ao futuro político da cidade. Depois, gentilmente, nós fomos até a casa do Marcelo Barbieri, continuando também esse tipo de conversa, sem nenhuma decisão absolutamente sobre como é que se daria as alianças e se aconteceriam as alianças. Até porque existe praticamente definido de que esse bloco, que a gente chama um bloco progressista, que seria de centro-esquerda, está praticamente muito formalizado, que é esse bloco que nós estamos fazendo e que já, inclusive, fazemos reuniões conjuntas das duas executivas, que é o PDT e PSB. E nós estamos tentando replicar, ampliando isso daí com o PV, com a rede, que também já temos conversas bem adiantadas, e também temos agora, recentemente, a cidadania, que quem sabe a gente consegue replicar esse bloco, que foi formado a nível nacional, está sendo reproduzido a nível estadual e também aqui no município de Araraquara. E outros partidos que eventualmente queiram participar dessa nossa proposta. Nós temos uma proposta inovadora com relação ao Plano Municipal de Desenvolvimento, totalmente diferente do que foi feito aqui em Araraquara.
Vamos dar uma pincelada, então, naquilo que vocês estão preparando como proposta de governo. Bom, Ou proposta para Araraquara. veja bem, desde que se foi finalizadas as eleições de 2018, nós viemos discutindo uma série de situações. Como fazer um programa de governo diferenciado, fugindo do tradicional. Isso vem discutindo, e o PDT chegou no seguinte formato: nós vamos ter 5 motores visando o desenvolvimento de Araraquara. O primeiro dele é uma inovação em Araraquara, que nós entendemos de muita importância, que é a implantação, a fundação do Instituto de Planejamento e Inovação. Esse Instituto de Planejamento e Inovação, ele vai ser responsável pelo futuro de Araraquara, o planejamento de Araraquara. Porque nós entendemos que o planejamento, ele tem que estar à frente da produção urbana da cidade. Ele tem que estar definindo as diretrizes que a cidade tem que seguir. E nessa questão aí, fica muito claro o seguinte, por exemplo, que ele tem que, de uma certa forma, definir as diretrizes de tal forma que a gente não chega na situação que está hoje. Por exemplo, que hoje nós estamos com um déficit de creche de 800 vagas. Isso é falta de planejamento. Nós também não dá para aceitar mais hoje que prefeito entra e prefeito que sai, que você desmonta pronto-socorro ou monta pronto-socorro, que na realidade é uma rede de bens públicos, que isso daí é uma política de Estado. Quem fez, o outro que fez também, e vai se discutir onde vai se fazer o outro, mas que se mantém aquilo que foi gasto em prol da população. Com relação ao desenvolvimento econômico, é muito importante saber que nós já estamos hoje na indústria 4.0, nós precisamos saber que tipo de empresas Araraquara, tá certo, cabe e deve trabalhar nessa questão. Nós estamos indo para a indústria 5.0 já, que é uma outra situação. Claro que hoje nós temos a indústria que ele chama 3.0, que é aquela não tão informatizada, que cabe ainda no Brasil ainda. A China hoje, ela exporta violentamente para o mundo inteiro, ainda com uma indústria 3.0. Ela tem a indústria de tecnologia 4.0, tem o 5.0. Mas aquelas indústrias de produtos mais simples, é uma grande fatia que ela tem, que é a 3.0, e exporta para o Brasil, que nós podemos fazer no Brasil aqui, e gerar mão de obra aqui também. E a Araraquara, ela tem aqui uma rede de universidade, aqui em Araraquara e também na sua região, que nós podemos trabalhar muito nessa questão da indústria do 4.0, visando o 5.0. Então, e também na produção urbana do território. Porque o que está acontecendo? Toda a gestão, todo ano, toda a administração, você vê uma pressão muito grande dos incorporadores imobiliários mudando o plano diretor para ocupar isso, ocupar aquilo, em prejuízo do meio ambiente, em prejuízo daquilo que é mais importante para nós, que é a questão de você garantir a sobrevivência das pessoas, que é a água. Então você está ocupando espaços importantes que, de uma certa forma, mantém os nossos cursos d'água, ou mantém, tá certo, a perenização dos nossos poços, que nós captamos água, em função da pressão imobiliária. Eu acho que é o seguinte, que todo mundo tem que de uma certa forma, produzir, tem que ganhar, somos plenamente favoráveis, mas você tem que respeitar aquilo que vai permitir que a gente tenha uma vida futura, que tenha uma vida sustentável. Então essa é uma questão que temos hoje, que é muito importante. Por exemplo, vou dizer uma coisa muito clara para você. Hoje nós temos três hoje cursos d'água superficial, que nós aproveitamos. O Inhumas, o Paiol e o Ribeirão das Cruzes. São 3, certo? E nós temos o resto todinho abastecido pelo Aquífero Guarani. Hoje, praticamente, quase 80% é abastecido por água subterrânea. E nós temos um rebaixamento de 1,30 m a 1,5 m por ano desse aquífero. Por ano. Dependendo da localização do poço. Aqueles que estão na face sul da cidade, você pode pôr Guatemi, Secap, está mais próximo da borda do Aquífero Guarani, onde que o Aquífero Guarani ele é aflorante, onde que ele aflora, ele recarga. Então, como a recarga está mais próxima, então o rebaixamento é menor. Como você vai afunilando, quando você vai afundando esse aquífero, então a recarga é menor, consequentemente o rebaixamento é maior. E isso daí é muito ruim para a cidade, porque o que vai acontecer? Do jeito que está acontecendo, daqui a pouco você tem que rebaixar, como já está acontecendo, rebaixar o equipamento de bombeamento, e vai chegar um ponto em que nós vamos ficar numa situação muito perigosa de você ter o volume de água insuficiente para atender a cidade. Nós temos que fazer um planejamento de ocupação do território, protegendo nossos cursos d'água, procurando novas alternativas de captação superficial,
para você fazer a preservação das suas nascentes, que são as matas ciliares, a proteção dos mananciais, para que aí sim você possa ocupar racionalmente esse território. Tudo isso é um planejamento que se faz, até andar na frente da produção urbana, onde que a produção, os caras querem fazer loteamento, vai fazer, aqui, certo? Aqui dá para fazer, aqui não, aqui nós temos que proteger, porque essa água você vai beber, de lá que você vai tirar. E o que não está acontecendo, é um negócio muito sério, que é Araraquara, que nos preocupa muito. A gente tem, nas nossas participações da Câmara Municipal, se você for pegar o histórico, a gente tem uma preocupação muito grande e temos defendido essas ideias. Então, o planejamento é para isso, é para inovar, para criar instrumentos, inclusive, dentro da Prefeitura Municipal, como é que ela vai se relacionar com a população, de qual forma podemos agilizar o tratamento interno da Prefeitura em relação à máquina administrativa. Esse é um ponto. O segundo ponto que nós temos é o fomento econômico. Fomento econômico, que é claro, todo mundo sabe que a economia é um motor importantíssimo que tem para o município. Nós temos hoje de a gente estimular muito a questão da economia criativa, que todo mundo hoje, você sabe que a economia criativa hoje é muito importante, que é a economia que você explora as habilidades individuais das pessoas. E é muito feito em cima da cultura, da arte, da educação. Isso daí hoje é uma das coisas mais importantes que tem, inclusive na cidade de São Paulo. É uma das economias que mais cresce. Isso daí. Além do que das economias tradicionais, que são as micros, pequenas, médias empresas, que você tem que trabalhar nessa questão. E uma outra questão também, que é muito importante com relação ao fomento, que nós temos duas ideias também muito interessantes. Quero dizer para você, é criar um banco municipal de apoio. Um banco municipal. Isso já existia em outros lugares, nós não estamos inventando a roda, não. É que Araraquara nunca ninguém se preocupou, justamente para você atender essas micros e pequenas empresas, com mais facilidades, sem você ele precisar cair num banco convencional, quando o cara exige um mundo de coisas e ele não consegue esse recurso para ajudá-lo nas suas atividades. E uma outra coisa também são as empresas simples de crédito, que é uma pessoa física, ela pode hoje instituir uma empresa e emprestar para as pequenas empresas. Isso daí foi criado, isso daí existe, é lei federal criada, foi gestada no governo Temer e foi sancionada pelo Bolsonaro. Muitas pessoas não sabem que existe isso. E o município pode, de uma certa forma, estimular a criação dessas empresas simples de crédito. São coisas, isso é o fomento econômico. Depois nós temos outra coisa, aqui, outro motor, são 5 no nosso programa. O outro seria a prefeitura aberta. Não dá mais, com o avanço da informática, você não tem um aplicativo na prefeitura onde você vai facilmente e pega os dados. Você é obrigado a fuçar para tudo quanto é lado e você não consegue os dados que você precisa. Vai para todo o caminho, não vai para caminho nenhum. Vai para caminho nenhum. É um absurdo isso daí. Eu acho que Araraquara hoje cabe, o cidadão ter o direito de saber como é que andam as finanças do município, como é que é feito o pagamento, de que forma, tá certo? Mas não era para ser transparente? Essa é a proposta, por isso que a prefeitura é aberta. É uma questão fundamental. Outras coisas para isso também seria o seguinte, a gente vai fortalecer muito as comissões, as conferências e até o orçamento participativo também tem que ser hoje pelo meio digital. Porque você não pode mais ficar discutindo orçamento participativo só no setor especificamente, você tem que discutir como um todo na cidade. Você vai discutir o setor dentro de um todo. Eu acho muito importante isso daí. Mas para o político perde o sentido, a essência, a proximidade com o... Não, eu acho muito relativo isso daí, porque na realidade o político que ele tem que ver é o bem da comunidade. A comunidade está no bem, ele também está bem com a comunidade. Claro que você vai ter esse orçamento participativo físico, mas nada impede também que a sociedade se manifeste pelo meio digital. Porque hoje você só tem esse tipo de aproveitamento físico, e na realidade nós temos que fazer um aproveitamento digital também. Isso que é importante, abrir esse tipo, nós estamos no mundo digital, não tem como você se prender só no meio físico hoje, é você ficar para trás. Depois nós temos um outro motor, que é a gestão da urgência. O que é a gestão da urgência? Hoje, por exemplo, nós estamos numa situação da pandemia. Cada época você tem uma urgência, o presente tem uma urgência. Então, o que nós temos que fazer hoje? Facilitar a desburocratização da prefeitura, porque nós vamos sair de uma pandemia com uma quebradeira geral. E nós temos que ajudar essas pessoas a se reerguer, e com a prefeitura tendo que ajudar. Nós temos que ajudar, de uma certa forma, as pessoas ajudarem a pagar seus impostos, facilitando para que elas paguem seus impostos. Tudo isso é uma questão da gestão de urgências. Também a mobilidade urbana também passa por isso também. Nós estamos sabendo, por exemplo, que diminuiu muito
Diminuiu muito, tá certo? A quantidade de ônibus andando na cidade. Em compensação, o que as empresas de ônibus fizeram? Elas diminuíram também o número de ônibus. Então, de qualquer forma, você vai ver os ônibus lotados. Nós temos que discutir isso aí. Nós temos um problema sério. Nós temos 180 taxistas, nós temos quase 400 uberistas e temos uma série de mototaxistas. Os uberistas e os mototaxistas são porções precárias. E ninguém é contra. Os próprios taxistas, nós temos conversado com todo o segmento da sociedade. E eles falam, não somos contra os uberistas. O problema é que nós temos fiscalização, porque aqui em Araraquara mesmo são poucos uberistas que são cadastrados, vem os outros de fora. Porque lá eles fiscalizam, aqui não fiscalizam. Então nós somos favoráveis que eles também façam o seu trabalho, ganhem o seu dinheiro, mas que sejam cadastrados e sejam fiscalizados. São coisas que nós temos que fazer isso dentro de uma visão maior da mobilidade urbana, do transporte público. E aí nós vamos ter que rediscutir esse projeto público com as empresas de ônibus também. Como financiar, tá certo, o transporte público para a população. As outras cidades por aí é uma questão a ser discutida. Você sabe, cidades grandes, as passagens são subsidiadas, né, na realidade. Você vai em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo põe uma grana danada para ter aquele valor menor lá, e assim mesmo é alto o bolso da população. Então, essas são gestões de urgências. E nós temos o quinto motor, que na realidade, que são a questão das coisas da vida, da gente respeitar e defender as coisas da vida, que são a gestão das vidas. Que isso daí é uma questão muito importante, que você tem que proteger o acolhimento das pessoas, dos moradores de rua, dos imigrantes. Nós estamos com um novo fator hoje no Brasil, que é a questão da migração, que você veio, muita gente que veio da Venezuela, veio do Haiti. Araraquara tem um sem número de pessoas que vai procurar e não sabe aonde procurar, como é que eles vão poder se integrar na cidade. Além de que hoje, praticamente, nós não temos política pública para essa questão dos moradores de ruas. Você vai na rua, você vê o que tem. Cadê a política pública? Como nós vamos atender isso daí? É uma situação difícil, nós sabemos que é difícil. Isso daí. Além do que, entra naquilo que eu já me adiantei, falando aquela questão da proteção dos nossos mananciais. É vida. Água é um bem inalienável da vida. A água é uma situação, o seguinte, ela tem valor econômico, ela tem valor econômico. Valor econômico que para você pegar uma água, para você captar, aduzir, tratar, distribuir, ela tem custo. Então ela tem um valor econômico, mas ela não pode se servir para ter lucro. E por isso que nós somos totalmente contra, tá certo? Essa questão por exemplo, da privatização da água em si, tá certo? Para nós, na nossa administração, o DAI vai continuar, em qualquer circunstância, vai continuar pertencendo ao município, aí do que nós vamos transformá-lo de novo no grande polo, o DAI sempre foi o exemplo para esse Brasil. O DAI de Araraquara, porque eu trabalho nessa área. Tenho mais de 40 anos de trabalho nessa área. Viajamos para esse Brasil inteiro e aonde você ia, o DAI era referência nacional sobre o saneamento que foi aplicado aqui em Araraquara. Tudo isso também é a defesa da gestão das vidas. Então são esses 5 motores que nós vamos trabalhar. E as secretarias vão ser montadas em função desses 5 motores. Claro que você tem as tradicionais. Você tem a Secretaria da Fazenda, você tem a Secretaria de Administração, mas as outras secretarias técnicas vão ser montadas em cima desses 5 motores. Totalmente diferente do que se faz hoje. Secretaria não sei do que, para fazer isso, né? É um trabalho muito diferenciado que nós estamos fazendo. E esses motores vão ser turbinados com as propostas agora dos nossos companheiros do PSB, que tem umas ideias muito boas também, e vão turbinar esses 5 motores. Então vão ser 5 motores turbinados para Araraquara. Não, ótimo, né? A ideia realmente é fantástica em termos de pensamento coletivo. Mas eu lhe pergunto, você chega com 5 motores turbinados e de repente aparece um candidato com cesta básica, qual é o caminho? Houve mudança no comportamento do eleitorado? Você sente isso? Olha, Ivan, eu acho que a gente não pode menosprezar a inteligência das pessoas. Eu acho que a gente não pode menosprezar. As pessoas sabem aquilo que ela pode receber dentro de uma proposta que vem beneficiar a cidade como um todo. Porque ela pode receber a cesta básica hoje, mas amanhã vai faltar outras cestas básicas. Enquanto você tem um projeto coletivo onde ela vai poder trabalhar, tá certo? Trabalhar e defender o seu sustento permanentemente. Eu acho que eu não menosprezo a inteligência das pessoas. Eu acho que nós temos em Araraquara um segmento
muito grande de classe média, um segmento muito grande, hoje mesmo a classe C, D e E, são classes hoje esclarecidas, que vão entender a nossa proposta e vai saber que essa proposta coletiva que nós estamos fazendo é uma proposta visando o futuro, é deixar um legado para uma nova Araraquara, é isso que a gente está querendo. Então você acredita que houve uma alteração no comportamento do eleitorado? Eu acredito que está havendo essa mudança no comportamento do eleitorado, a gente vê claramente isso daí. Tá, o grande termômetro disso também serão os candidatos a vereador. Eles que, evidentemente, vêm dos bairros, na maior parte das vezes, e trazendo aqueles problemas provenientes da região periférica. Vocês vão ter, então, uma chapa de vereadores, mas de que forma que vocês estariam preparando os seus candidatos a vereador para que possamos ter uma Câmara Municipal com qualidade mais apurada? Então, é muito importante, a sua pergunta realmente cabe para que a gente possa fazer uma resposta bem afirmativa. Esse programa de governo foi gestado e foi discutido com a grande maioria dos candidatos nossos a vereadores. Então, eles estão por dentro daquilo que nós estamos propondo, eles participaram da gestação desse programa. Então, eles vão levar junto à população essa proposta. Isso que é legal, isso que foi importante, é uma construção coletiva do nosso programa municipal de desenvolvimento, nosso plano municipal de desenvolvimento. Isso que é muito legal, eles sabem o que tem que fazer, eles sabem do trabalho que eles vão ter que fazer. Aquele candidato a vereador que cuida da causa animal, ele sabe o trabalho, como foi gestado, como nós discutimos essa questão, como vai ser trabalhado isso daí. Então, realmente, todos os nossos candidatos a vereadores estão por dentro, estão sabendo como levar essa proposta à população para que eles venham a ter os votos necessários para nos ajudar uma vez eleito na Câmara Municipal. Você se apresenta com um discurso, com um diálogo bem aberto e disposto a entender o que os outros partidos também pensam. Tanto é que você já se reuniu com o Marcelo Barbieri, reuniu com o Lapena, como você mesmo disse, e que não conseguiu se reunir com o PT porque o PT não está propenso a ter esse processo de abertura e tem um discurso próprio, correto? Mas como é que você vê o atual quadro político-administrativo de Araraquara? O que você acha da administração do Edinho? Bom, veja bem, o que eu acho primeiramente é o seguinte, o Edinho não tem muita coisa a oferecer mais, né? A administração dele vai ser uma continuidade daquilo que ele está fazendo. Porque ele não tem como chegar e falar, nós vamos mudar o nosso posicionamento, a nossa proposta de trabalho para Araraquara. Ele vai dar uma continuidade. E a gente vê que em Araraquara hoje, nós não temos hoje uma Araraquara dinâmica, uma Araraquara que realmente traga a expectativa de futuro para a nossa população. Falta representatividade junto aos governos estadual e federal? Isso é uma questão importante também. É importante de articulação regional. Isso sim, mas isso não quer dizer que seja só isso. Na realidade, eu acho que faltam outras coisas também, no sentido de você fazer uma cidade aberta, dentro de um projeto aberto, onde existam, tá certo, os interessados a colocar os seus pés aqui em Araraquara e investir aqui em Araraquara. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você faz um planejamento para a cidade ter um desenvolvimento com qualidade de vida, hoje as empresas, para elas se instalar no município, a primeira coisa que ela vê é qualidade de vida, não é mais tamanho de cidade, é onde que ela pode se instalar e os seus funcionários têm uma qualidade de vida para que eles possam retornar com qualidade o trabalho a ser exercido na sua empresa. É um negócio extremamente interessante. É por isso que o nosso trabalho é fazer Araraquara crescer com qualidade de vida, ou seja, ter desenvolvimento econômico. É um crescimento com crescimento social. Crescimento econômico, crescimento social, do desenvolvimento econômico. Esse é o trabalho. Agora, o que nós estamos sentindo hoje aqui em Araraquara? É que, claramente, a gente vê que existe uma preocupação muito mais próxima, muito mais assim, vamos dizer assim, no sentido de discutir uma questão político-partidária do que uma questão política administrativa. É isso que nos deixa, por isso que a gente, inclusive, discute muito essa questão aqui em Araraquara. A nossa proposta, inclusive, talvez emendando, não sei se você vai fazer ou não, a nossa proposta que nós estamos nos colocando como pré-candidato a prefeito, justamente para tirar essa polarização em que sempre existiu nos últimos 20 anos,
desses dois grupos políticos que sempre administraram Araraquara, representado pelo Edinho, que está aí, e representado pelo grupo do Marcelo Barbieri também, que foi 8 anos prefeito de Araraquara. Tirar essa polarização e também, tá certo, para que não haja essa polarização dessa esquerda mais aguda, vamos dizer assim, com a direita um pouco mais raivosa, vamos dizer assim, que seria o PT contra o Bolsonaro, ficar na discussão que nós ficamos na eleição de 2018. Que eu acho que nós precisamos dar uma outra oportunidade para a população entender que nós queremos pacificar a política de Araraquara, nós queremos dar essa opção para Araraquara, nós estamos tranquilamente querendo trabalhar em prol da cidade. É essa que nós queremos hoje fazer, essa é a proposta que nós queremos trazer à população de Araraquara. Ô Pedro, você disse que as empresas, elas sempre têm um interesse em buscar cidades que apresentam qualidade de vida, correto. Como não tem vindo praticamente nada para cá, você então acha que Araraquara é uma cidade que não tem qualidade de vida? Eu acho que ela não é que não tem, ela perdeu muito a sua qualidade de vida. Eu sou autor, Ivan, daquilo que me honra muito. Eu sou autor do Código de Arborização Urbana de Araraquara. Isso é importante deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Isso você criou quando era vereador? Vereador, em 1996. Foi um trabalho de múltiplas mãos, não foi nem de 4 mãos, foi múltiplas mãos. E eu sempre faço questão de dizer que quem me ajudou muito foi a Maria Cândida Seguinini, essa pessoa maravilhosa, engenheira agrônoma, que ela foi inclusive chefe da Casa da Agricultura aqui em Araraquara, uma pessoa maravilhosa, e que a professora dela em Piracicaba, o professor Miguel Milano, da Universidade Federal do Paraná, que teve aqui em Araraquara, meu convite, teve aqui. Nós estudamos direitinho, foi feito um trabalho fantástico. E de lá para cá, o Código de Arborização Urbana, você sabe, a única coisa que eles utilizam muito é para multar as pessoas que não cumprem o código. E não fazer aquilo que era o principal. Hoje nós não temos um cadastro das plantas de Araraquara, aquelas que arborizam a cidade, que dê qualidade da cidade. A árvore é muito importante porque ela retém poeira, ela retém a poeira que você não recebe quando a cidade está muito seca. Uma cidade bem arborizada, ela diminui de 3 a 4 graus a temperatura da cidade. Ela atrai chuva para a cidade, ela cria um microclima. São coisas. Isso daí, Araraquara perdeu muito. Nós somos da época, quer dizer, não da nossa, mas a gente sempre ouviu falar, Araraquara era a cidade mais arborizada das 3 Américas também. Não mais limpa, era mais arborizada. O Coelho Neto tem um poema que ele falava que em Araraquara até as árvores eram almofadinhas, de tão bonitas que elas eram cuidadas. Muita gente não sabe. Você vai pegar o Coelho Neto, foi um grande escritor. Ele falava tal ponto que era Araraquara, como era respeitado. Então Araraquara perdeu a sua qualidade. Perdeu muito. Eu estava vindo para cá, eu estava vendo que tem alguns quarteirões que não tem uma árvore. Não tem uma árvore. Você passa assim, um passeio. Cadê as árvores de Araraquara, gente? Isso daí dá qualidade. Nós temos que ter parques muito grandes. Quando você vai em outros países por aí, você vê imensos parques que dão uma qualidade de vida para aquela cidade. E nós temos que fazer isso na nossa cidade. O cidadão nosso tem que ter orgulho de morar em Araraquara. Eu moro numa cidade com qualidade. Hoje não é só o tamanho que interessa, é ter qualidade e ter emprego. E o emprego de qualidade vem com a qualidade de vida da cidade. Muito bem, nós estamos aí a 30 minutos de bate-papo com 40 minutos de bate-papo com o Pedro Battistini. E na verdade nós estamos tendo aqui uma aula ao lado do Pedro e a gente tem visto, observado, debatido questões praticamente ligadas a todos os setores. Pedro, ao seu partido, aos seus militantes, aos seus filiados, o que você poderia dizer nesse instante, através das redes sociais da nossa TV RCA? Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos que estão nos dando o prazer de nos assistir e dizer aos nossos companheiros, aqueles que têm simpatia pelo nosso partido, aqueles que acreditam que nós podemos ainda fazer uma Araraquara melhor, um estado de São Paulo melhor, um Brasil melhor. Nós temos uma grande liderança hoje no Brasil, ponteando uma proposta diferente para o nosso país, que é o nosso grande líder Ciro Gomes, e dizer a todos que nós estamos realmente com uma proposta diferente, com uma proposta que realmente vem atender uma Araraquara melhor, uma Araraquara que tem um futuro e que a gente possa deixar um legado para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos,
Isso que a gente tem de mais orgulho de participar da política. A participação política, ela nos traz esse orgulho, esse prazer de poder fazer algo pelo nosso semelhante. Então, aos nossos companheiros, aos nossos militantes, eles podem ter certeza que nós vamos sempre trabalhar para honrá-los em função do nosso trabalho que estamos fazendo. E também dentro daquilo que nós estamos articulando com os nossos companheiros dos outros partidos, em especial do PSB, um partido também progressista, um partido também que pensa também na vida das pessoas, da boa vida das pessoas, que a gente consiga diminuir a desigualdade e fazer uma cidade melhor aqui em Araraquara. Muito obrigado, Ivan, pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição para que a gente possa poder debater aquilo que a gente faça algo melhor pela nossa querida Araraquara. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Quem apanhou esta entrevista dentro do ponto de encontro aí pela metade, devemos informar que nós disponibilizamos esse material em todas as ferramentas das redes sociais. Então vocês poderão acompanhar na íntegra essa entrevista que nós fizemos com o Pedro Battistini, que é o presidente do Diretório Municipal do PDT aqui em Araraquara. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Vamos dar sequência às entrevistas com os presidentes de partidos políticos em nossa cidade. Muito obrigado.